Fala galera, beleza? A Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história, deixou um legado de descobertas incríveis que continuam fascinando pesquisadores e entusiastas de história até os dias atuais. É por isso que hoje vamos explorar as 10 descobertas incríveis da Segunda Guerra Mundial, parte 3. Número 1. Afundamento dos navios de Scapa Flow. Foi em 1919, após o término da Primeira Guerra Mundial, que a frota alemã enfrentou um dilema: entregar seus navios de guerra aos aliados ou tomar uma medida drástica. Eles optaram pelo último. Imagine o cenário: 52 navios de guerra alemães, com medo de cair nas mãos inimigas, foram deliberadamente afundados nas profundezas do porto natural de Scapa Flow, nas Ilhas Orkney, na Escócia. Foi um ato audacioso que deixou um legado intrigante. Com o tempo, esses navios se tornaram um tesouro para os amantes da arqueologia submarina. Mergulhadores e arqueólogos exploraram os destroços, revelando um mundo submarino fascinante. Entre capacetes enferrujados, canhões silenciosos e objetos esquecidos, há uma janela para o passado. Cada navio conta sua própria história, e os pesquisadores desenterraram pedaços da história naval da Primeira Guerra Mundial. Mas isso não é tudo. Esses naufrágios também abrigam uma vida marinha incrível. Peixes, esponjas e outras criaturas fizeram desses navios o seu lar, criando um ecossistema submarino vibrante. Hoje, os navios afundados de Scapa Flow são uma maravilha para os mergulhadores e um testemunho do passado. Esses navios que uma vez representaram uma fuga desesperada, agora são um destino de exploração intrigante e um lembrete da história da Primeira Guerra Mundial. Número 2. Arquivo dos Estados Unidos. Os arquivos dos Estados Unidos, que foram leiloados pela famosa casa de leilões Sotheby's, são um testemunho incrível da vida de um soldado durante tempos de guerra. Eles consistem em vários cadernos nos quais White detalhou suas experiências nos campos de batalha de 1938 a 1944, acompanhando suas descrições com mais de 730 desenhos. Esses cadernos de guerra são muito mais do que simples documentos históricos. Eles fornecem uma visão da experiência de um soldado comum que enfrentou os horrores e desafios da Segunda Guerra Mundial. Os desenhos de White capturam a brutalidade da guerra, as condições na linha de frente e as emoções daqueles que serviram. Número 3. Bunker de Hitler em Berlim. Este é um local histórico que evoca os últimos dias do Terceiro Reich e o fim da Segunda Guerra Mundial. Descoberto em 2006 sob um estacionamento em Berlim, este bunker subterrâneo foi o local onde Adolf Hitler e Eva Braun tiraram suas vidas em 30 de abril de 1945, encerrando o regime nazista. O bunker, construído em 1944, era uma estrutura fortificada localizada a cerca de 8 metros abaixo do solo e projetada para servir como um refúgio em caso de ataques aéreos. No entanto, nos últimos dias da guerra, ele se tornou o centro das operações de Hitler e seu círculo mais próximo. A vida no bunker durante aquele período final era sombria e desesperada, com os aliados avançando em direção a Berlim e a derrota iminente do Terceiro Reich. Em 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun tiraram suas vidas, marcando o fim de uma era. Após a guerra, o bunker foi parcialmente destruído pelas autoridades soviéticas e permaneceu enterrado por décadas. Ele foi redescoberto em 2006 durante obras de construção, embora grande parte da estrutura original não exista mais. Número 4. Simbologia nazista. Este objeto, que se tornou um símbolo da infame organização nazista, foi encontrado nas águas uruguaias, o que lança luz sobre a presença de elementos nazistas na América do Sul durante e após a guerra. A descoberta desta águia nazista ocorreu em circunstâncias inesperadas, já que estava submersa no leito do mar. O emblema pertencia ao almirante Graf Spee, um sofisticado navio de guerra do Terceiro Reich, afundado na Baía de Montevidéu, após uma batalha com navios britânicos em 1939. Tanto o governo uruguaio quanto organizações judaicas alertam que há o risco de que o símbolo vá a leilão e contribua para incitar o nazismo. Apesar de sua origem, o objeto foi resgatado do fundo do mar e se tornou um objeto de interesse histórico. Sua descoberta nos lembra que a Segunda Guerra Mundial não se limitou aos campos de batalha europeus, mas teve ramificações em outras partes do mundo.
Embora esses tipos de descobertas sejam raras, seu valor reside em sua capacidade de lançar luz sobre a história e nos lembrar dos eventos e das pessoas que marcaram um período turbulento. A águia nazista encontrada no Mar do Uruguai é um lembrete da importância de preservar e aprender com a história, mesmo quando se trata de objetos tão controversos quanto este. Número 5. Diário de bordo do piloto britânico. Dentro do mundo dos achados históricos relacionados à Segunda Guerra Mundial, o diário de bordo do piloto britânico Douglas Bader é um tesouro singular. Este diário, que documenta as proezas de um homem corajoso e determinado, foi leiloado pela casa Dominique Winter Book Auctions e alcançou o preço de 37.300 de libras esterlinas. A história de Douglas Bader é inspiradora por várias razões. Apesar de ter perdido ambas as pernas em um acidente aéreo em 1931, Bader não apenas superou sua deficiência, mas também se tornou um piloto de combate altamente eficaz durante a Segunda Guerra Mundial. Ele alcançou um incrível total de 22 vitórias confirmadas em combates aéreos. O diário de bordo de Bader não contém apenas registros de seus voos e missões, mas também inclui a descrição do voo fatídico de 1931, no qual ele perdeu suas pernas. Essa história de superação e determinação se tornou um exemplo de coragem em tempos de adversidade. Número 6. Base da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas cidades e povoados em todo o mundo foram bombardeados e destruídos. Coventry, na Inglaterra, foi uma das cidades mais afetadas pelos ataques aéreos alemães. No entanto, foi somente recentemente que um homem e sua família descobriram algo incrível sob sua casa, enquanto faziam algumas reformas. O homem encontrou uma porta oculta no porão. Ao abri-la, deparou-se com um corredor escuro que levava a um abrigo subterrâneo. Esse abrigo, que havia permanecido escondido por mais de 70 anos, era um vestígio da Segunda Guerra Mundial. O abrigo estava em bom estado de conservação e estava equipado com camas, mesas e cadeiras, indicando que havia sido usado como refúgio durante os bombardeios. Também foram encontrados mapas e documentos antigos que revelavam informações sobre a guerra. Número 7. Rede de túneis. Para aqueles que vivem em cidades antigas com muita história, é comum ouvir notícias sobre a descoberta de segredos e tesouros escondidos nos cantos mais obscuros de suas cidades misteriosas e milenares. Este ano, foi a vez de Nápoles, na Itália, onde foi encontrada uma rede de túneis e cavernas subterrâneas incríveis, cheias de veículos vintage e relíquias que remontam à Segunda Guerra Mundial e que haviam sido esquecidas ao longo do tempo. Essa rede de túneis foi principalmente usada como abrigo durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a 150 metros abaixo da Piazza del Plebiscito. Número 8. Soldado japonês. Ainda que pareça incrível, quase 20 anos após o término do conflito, ainda havia um soldado japonês escondido na selva, lutando pelo orgulho de seu país. Ele acreditava que seus superiores retornariam para buscá-lo, onde ele se escondeu durante o início da guerra. Essa é a incrível história de Hiroo Onoda. Onoda recebeu uma ordem peculiar do Major Yoshimi Taniguchi, seu comandante, para se esconder em uma ilha e continuar lutando até o fim de sua vida, prometendo que, em algum momento, voltariam para resgatá-lo. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha terminado oficialmente em setembro de 1945, um pequeno grupo de 4 soldados continuou lutando pelo Japão, escondidos nas Filipinas. Somente em 1950, um dos 3 soldados sob as ordens de Onoda decidiu fugir do grupo e se entregar às forças filipinas, acreditando que o conflito havia realmente terminado. Após revelar a existência de seu grupo, as forças filipinas não hesitaram em procurar os outros 3 refugiados. Somente em 1954, Onoda finalmente soube que a guerra havia terminado. Número 9. Morteiro soviético. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas batalhas foram travadas em diferentes frentes, e cada uma deixou sua marca na história. Hoje em dia, ainda são descobertos objetos e artefatos que nos permitem conhecer mais sobre esse conflito global. Uma das descobertas mais recentes é um morteiro soviético de 50 mm encontrado perto de Kiev, na Ucrânia. Usando um detector de metais, essa descoberta é realmente surpreendente, pois fornece uma visão mais detalhada das armas e munições utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. O morteiro soviético de 50 mm era um projétil usado pelo Exército Vermelho para ataques de curto alcance.
Seu tamanho e peso permitiam um manuseio mais fácil e uma precisão maior em comparação com outros tipos de munição. Número 10. Escultura nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreram inúmeras descobertas incríveis que deixaram uma marca indelével na história. Uma dessas descobertas notáveis foi o encontro da águia nazista do cruzador de batalha alemão Graf Spee. O Graf Spee participou de várias batalhas navais no Atlântico Sul e era temido por sua potência e habilidade em afundar navios inimigos. No entanto, em dezembro de 1939, após uma série de confrontos com a Marinha Britânica, o Graf Spee foi forçado a se refugiar no porto de Montevideo, no Uruguai. Naquele momento, o capitão Hans Langsdorff recebeu ordens de afundar o navio para evitar que caísse em mãos inimigas, em conformidade com a tradição naval alemã. Antes de afundar o navio, a águia nazista, um símbolo distintivo da embarcação, foi removida. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o navio foi desmontado e a águia nazista foi perdida no tempo. No entanto, em 2006, um grupo de mergulhadores mexicanos estava realizando uma expedição nas águas próximas a Montevideo, quando fizeram uma descoberta surpreendente. Sob as águas, os mergulhadores encontraram uma peça metálica oxidada, que se revelou ser a águia nazista do Graf Spee. Essa descoberta histórica foi recebida com grande emoção e se tornou um símbolo da derrota do nazismo e da vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Se você gostou deste vídeo, comente qual nota você daria a ele e qual parte você mais gostou. Antes de ir para o próximo vídeo, quero lembrar a você para deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para que você não perca nenhum dos vídeos que estaremos publicando. Até a próxima!